pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 5º episódio do podcast Família em Foco. Esse é um projeto do IBDFAM, Núcleo ABCDMR, onde eu tenho o prazer de coordenar, né, essa parte de comunicação. E estou muito feliz, porque trazemos hoje mais uma convidada, aliás, temos 2 convidadas bastante importantes para a gente, que vão abordar um tema super atual, você não pode perder. Bom, tenho a honra, o prazer de dividir o microfone hoje com a nossa amiga do IBDFAM, Núcleo ABCDMR, a doutora Juliane Staneves, que é advogada, especialista em Direito de Família e Sucessões e também vice-presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões de Santo André. E um membro do nosso núcleo, né, Ju? Sim. Ju, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho com os nossos amigos que estão do outro lado ali da telinha. Queria agradecer muito o convite da Fê, minha amiga. Obrigada, Fernanda, também. E para a Tânia também, queria agradecer e dizer que é muito bom poder fazer parte desse núcleo tão especial. Já acho que há uns 4 anos aí. Olha só, que gostoso, gente. Ela já falou um nome aqui. A Ju já deu um gostinho de quem está com a gente aqui, que agora vocês ainda não perceberam, mas assim, é uma pessoa muito querida pra gente, que muito nos ensina, nossa sempre professora, uma pessoa gentil, amada por todos nós, que é a professora Fernanda Las Casas. Fê, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A Fê, ela vai falar, a doutora Fernanda Las Casas vai falar sobre um tema que é bastante atual, né? Que é o rompimento de vínculo parental por ausência. E a doutora Juliana vai falar um pouquinho do seu mini currículo, né, Fê? Porque se a gente for falar aqui do seu currículo, a gente fica 2 dias, de tanto que a doutora Fernanda aí tem especialidades por todo o Brasil aí. Ela é advogada especializada em Direito de Famílias e Sucessões, vice-presidente da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da OAB Santo André, membro atuante do nosso grupo, IBDFAM ABCDMR, e presidente da Comissão Nacional de Pesquisa, uma comissão super importante para o nosso instituto. É isso aí. Muito obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada a vocês que estão nos assistindo aqui. Tenho certeza que vai ser muito gostoso esse nosso bate-papo. Sim, olha, já tivemos uma aula antes das câmeras serem ligadas. E olha, eu posso dizer para vocês que o episódio de hoje promete. E já vamos começar aqui com uma pergunta, né, para lembrar as pessoas que são advogados, os nossos colegas, a respeito do tema e também contar um pouquinho para aqueles que gostam de estudar direito de família, mas não são advogados, fazem parte de equipe multi, psicólogos, assistentes sociais ou até mesmo o público em geral. Então, vamos começar. Doutora, conta pra gente quais são os requisitos legais e fáticos para que a ausência de um genitor justifique o rompimento de vínculo parental. Olha, quando a gente fala do rompimento do vínculo parental, a gente está falando, em poucas palavras, que os filhos não querem mais ter nenhum tipo de vínculo com seus pais. E quando a gente quer dizer vínculo, não é que eles não querem só falar com seus pais. Eles não querem ter nenhum vínculo no registro do assento do nascimento. E por que eles não querem ter esse vínculo? Para que eles não tenham nenhum tipo de dever com esses pais no futuro, não é? Por quê? Eles sentiram que em algum momento esses pais faltaram, certo? Então, hoje, a gente consegue fazer esse rompimento, apesar de não haver na lei uma prescrição direta, certo? Mas nós fizemos um caminho através da interpretação de princípios constitucionais, né? Então, a gente, sempre quando um cliente nos procura para tentar solucionar um anseio, um sofrimento muito grande, que quem é da área da família lida com sofrimento humano, e ele nos procura porque ele está lidando com alguma injustiça, com alguma questão, e que a gente não encontra uma solução direta na lei, porque o legislador ainda não alcançou aquele direito, porque a sociedade não buscou, ainda pressionou o legislador para que ele fizesse aquela legislação. Então, a gente tem que construir uma tese. E aí, na construção dessa tese, a gente vai atrás dos princípios.
filhos. Então, você me perguntou, quais são os requisitos, como que a gente pode fazer, né, essa busca para que a gente construa essa tese? Então, a gente começa pensando o seguinte, bom, tem que então ter havido um abandono, então o pai tem que ser sido um pai que fez o registro daquela criança, não adianta um pai que nunca registrou, porque a gente não tem que se preocupar com isso. Então, tem que ter feito o registro, tem que ter tido um abandono prolongado por muito tempo, né? Aí o abandono material, afetivo, todos os tipos de abandono moral, não é? Depois, a gente vai buscar na lei o que esse abandono provocou de sofrimento. O primeiro sofrimento que a gente entende é no que a Constituição fala, que é o que formou a nossa Constituição Federal, que é a dignidade da pessoa humana, né? Se a gente for olhar a construção do princípio da dignidade da pessoa humana, é tudo aquilo que forma o ser humano, tudo aquilo que é o mais importante para cada um. Então, o que forma a subjetividade de cada um? Para cada pessoa tem um valor que forma cada um, não é? Então, tem algumas pessoas que têm valores morais, religiosos, outro tem valores afetivos. Então, a dignidade daquela pessoa, ela necessitava daquele pai que fosse presente em determinados momentos, né? E eu digo pai porque, infelizmente, no Brasil, o número de abandonos paternos é imenso. Não é? O último dado do IBGE que nós temos aqui é que, atualmente, nós temos aqui o número de famílias monoparentais, de mães que cuidam sozinha de seus filhos, aí é de 11 milhões. Nossa, Nossa, uau! É muito grande, é muito triste. Então, a gente sabe que é um abandono paterno muito grande. Imagina se todas essas crianças fossem buscar, não é? Esses pais. E aí a gente entende que, a falta desse pai, então, temos ali o ataque à dignidade da pessoa humana, temos também ali o abandono paterno, então, ele não cumpriu o seu dever paterno, porque tem o dever paterno, né, ali que está previsto dentro do Código Civil. Temos também o dever de prestar alimentos, né, o dever da prestação moral, religiosa, né? O dever do cuidado. E a gente sabe, por isso que no Brasil nós temos a possibilidade de todo mundo escolher o seu planejamento familiar, que isso é um princípio, né? Então, que é uma coisa que está bem em voga hoje em dia, né? Sim. Planejamento familiar, planejamento sucessório. Isso, você planejar a sua família. Por isso que o Estado, ele é proibido de falar para você quantos filhos você vai ter. Exatamente. Então, você pode ter 10, 20 ou nenhum. O Estado nunca vai interferir na sua vida. E em virtude disso, que você tem o dever, que a partir do momento que você escolheu ter um filho, você tem o dever de manter. É isso é o planejamento familiar, certo? E desse planejamento familiar, que é uma liberdade que você tem, você é livre na sua escolha. E a hora que você escolhe, aí você não é mais livre, certo? E aí você tem um filho, você tem o dever de manter aquele filho. E aí a gente escuta nas varas da família, mas eu estou desempregado. Se vira. Lamento. Se vira. Porque aquela criança precisa comer, precisa vestir, precisa morar, não é? E até porque a mãe não tem essa opção, né? Se o filho mora com a mãe não tem essa opção de falar, estou desempregada, não tenho de onde tirar dinheiro. A mãe precisa se virar. Normalmente isso é uma carga que cai na mulher, né? Porque o homem simplesmente vira e fala, não estou trabalhando, não tenho o que pagar. E a mulher, ela tem que se virar. E tantas outras, né? A questão do trabalho invisível da mulher mesmo. Também. Eu tenho trabalhado muito isso nas minhas petições, né? Inclusive a questão, tudo bem que a gente vai fugir um pouco de assunto, mas a gente volta porque tem muito a ver na questão da perspectiva de gênero, né? E do trabalho invisível da mulher, que é muito difícil você mensurar o quanto isso vale, mas assim, ficar sem, como que é, né? É muito fácil o ex-marido, né? Dizer, olha, ela só faz isso, mas o quanto, né, a gente pode dizer que ela perde de oportunidades de melhoria de emprego, um segundo emprego, não é? Então, assim, é outro ponto sensível. Isso, aí a gente vai entrar até na minha tese de doutorado. Opa! Olá. Gente, será que vai ser o 6º episódio do podcast? 7º? Opa! Eu não vou entrar nesse assunto, mas a minha tese de doutorado, eu falo da vulnerabilidade da mulher na família e a crise da maternidade. Adorei. Que eu falo dos mitos. Adorei. Falo do mito da virilidade,
pós-modernidade, que os homens também têm o seu sofrimento na pós-modernidade. Sim. Por isso que a gente tem essa questão dos homens que estão no movimento sexista, machista, porque eles estão em sofrimento, porque é muita cobrança num mundo que não vai dar para eles todo o sucesso que é cobrado, isso é um fato. Lógico. Tem o mito da maternidade, o mito da indivisibilidade da atividade de cuidado, o mito do amor à família. E a gente tem, eu fui colocando na tese os inúmeros mitos que aprisionam e que estão provocando a crise da maternidade, que vai provocar aí a crise econômica, a crise da previdência e tudo mais. É isso que eu fui tratando aqui na minha tese, que eu vou estar defendendo agora em agosto. Olha só, já vai ter uma provocação aqui. Quando sai o livro? Logo que sai a tese, sai o livro. Nossa, já estamos interessadas no livro, já. Muito vou falar. bom. Mas, e tudo isso, a gente está falando sobre famílias, né? Então, quando essas pessoas procuram um advogado para tratar disso, elas, na verdade, elas estão querendo se curar. Não tenha dúvida. Elas não querem punir o pai, elas só querem se curar. É porque tem uma ferida aberta. Há anos elas foram para a escola e tinha um nome ali na certidão de nascimento de uma pessoa que elas não conheciam. Que elas achavam que elas não eram boas o suficientes. E que elas só querem tirar aquele nome só para dizer, tá, chega, eu não aguento mais. E quando elas se tornam adultas e elas falam, tá bom, agora eu sou adulto, eu já consegui provar para mim mesma, eu consegui chegar até aqui, eu sobrevivi apesar de... Então, eu também não quero mais você na minha vida, né? E aí é o momento que ela tem de se curar. Só que aí a lei vira para ela e fala, mas você não pode tirar. Exato. Porque existe o princípio da imutabilidade do nome. E aí, como que a gente faz? Aí a gente tem que virar para esta nova sociedade, porque vivemos um novo momento, a pós-modernidade. Essa lei foi construída no passado, né? Então, a lei de registros públicos, que foi construída ali nos anos 60, ela foi construída numa outra sociedade, né? Numa sociedade em que a gente tinha um outro modelo familiar, em que a gente não olhava. Claro que sempre existiu abandonos paternos, mas também eram abandonos paternos em que se via, em que existiam mulheres de valor e mulheres sem valor. Verdade. Certo? Mas hoje não existe mais isso. Hoje existe uma sociedade em que todos os seres humanos têm o mesmo valor. Então a gente vive um outro momento de sociedade, não é? E aí, nesse novo momento de sociedade, é que a gente olha para isso e fala, ok, já que a gente está vivendo a pós-modernidade, em que o que Bauman fala da pós-modernidade, né, da liquidez das instituições, ele fala o quê? Ele fala que a pressão social quando a gente coloca aqui para quem gosta de cozinhar, eu gosto de usar metáforas assim para vocês compreenderem. Quando a gente coloca qualquer coisa na panela de pressão, se a gente deixar muito tempo, aquilo que era sólido, ele vira o que? Líquido, não é? É isso mesmo. É isso que Bauman fala. Isso mesmo. É isso que é a sociedade líquida. Quando você pressiona muito uma coisa, ela vira outra. Ela se liquidifica, até que ela vira até vapor, não é verdade? A pressão social faz com que as instituições se transformem, elas se liquidificam. E é o que a gente está vivendo hoje. Por isso que a família hoje é uma outra instituição. A gente não é mais aquela família, papai, mamãe, filhinho. Nuclear, né? Nuclear, né? Que é a sacra família do passado, não é? Que era formada pelo matrimônio. E por que ela era assim? Porque quando vieram, né, os jesuítas junto com os portugueses e formaram a primeira legislação no Brasil, que foi formada, né, pelo direito canônico aqui, que eles que foram responsáveis por muito tempo em cuidar dessa parte do direito de família, era a família sacra. Eles que formaram a nossa legislação. Então, por muitos anos foi assim. Então, agora a gente está mudando a família para um contexto não religioso. Não feito que a família só pode ser aquela família sacra. Não. A família é formada por pessoas que se amam. E quem é que se ama? É quem se cuida. E não importa se tem um contexto biológico. E quando isso foi possível, Juliana e Fernanda? A partir dos anos 90, quando surgiu o DNA. Porque só neste momento que a gente quebrou os vínculos de que a mulher ficando em casa, a gente podia restringir ela naquele ambiente para poder assegurar que aquele era um filho biológico. Não, agora a gente pode fazer o exame e saber se ela não é, não é? Perfeito. Então a gente quebra os vínculos dessa necessidade e a gente começa a olhar para a família num outro contexto. Afinal, a gente olha, quem é que está comigo? Às vezes não é nem da família biológica, é um amigo. Aquela pessoa que está no hospital. Quem é que cuidou de mim? Quem é que me deu banho no hospital?
Não é? Isso, Às vezes um desconhecido, não é verdade? Sim. E essas pessoas que a gente começa a ter um significado maior. É isso. Então, por quê? Porque a gente conseguiu transformar os conceitos. E nesse momento que a gente começa a olhar para esses quebras de paradigma e extinguir, né? Eu entendo, e me corrija se eu estiver errado, doutora Fernanda, gente, é fé pra gente, viu? Mas pode ser fé para todo mundo, para todo mundo. É fé, e assim, mas eu acho que é uma certa resposta do direito nas mudanças da sociedade. O direito tem que acompanhar, né? Porque a realidade fática, né? Como que fica, né, uma lei muito engessada para esses novos modelos de família, né? Então, assim, eu vejo que nós estamos avançando. Agora, uma pergunta. Com a sua experiência, você acha que o direito está avançado o suficiente para responder essas questões, como esta da questão da quebra do vínculo, né? Do pedido de retirada do nome, por exemplo, do genitor, da certidão de nascimento, por conta de não ter um vínculo, ter rompido o vínculo lá no nascimento? E aí, na vida adulta, de repente, essa pessoa pede para que isso aconteça? Quando fui procurada, eu entrei com essa ação. Essa ação demorou muito para sair a sentença. Qual foi o ano de ingresso da ação? A gente está em 2025, eu entrei com a ação em 2021, logo depois da pandemia. Anos. Ela demorou mais de um ano na conclusão. Ficou muito tempo. E antes de entrar na conclusão, nós pedimos uma audiência para conversar com o juiz e com o promotor. Né? É muito importante, quando a gente entra com as ações de família, principalmente esse tipo de ação, que a gente mostre o porquê, os motivos que você está fazendo essa ação. Que não é um capricho, que existe um sentimento verdadeiro. Para que o juiz compreenda e o promotor compreenda que a lei não está atendendo à dignidade daquela pessoa. E aí, a gente juntou muitas provas demonstrando a história daquela família. Olha aqui, quem foi o pai verdadeiro? Porque a gente já tem no direito, vocês sabem, vocês são advogados especializados, mas para quem não sabe, a possibilidade daquele pai de criação, né, que é chamado pelos especialistas de pai socioafetivo, né, que ele vai lá e faz o registro. Mas nós não queríamos apenas o registro do socioafetivo, a gente queria a retirada do pai, que é biológico, que eu, na minha petição, falei que foi o doador de esperma, porque ele nunca cuidou, então ele apenas doou material genético. Não teve nenhum contato. Não, porque ele foi o doador de esperma. Porque se ele nunca cuidou, ele apenas doou material genético, certo? Falei, então aquele que doou material genético, ele tem que ser retirado, assim como se ele tivesse pego num banco, certo? Que a gente pode pegar numa reprodução assistida. Falei, então que ele fosse retirado, ele e os avós. E por que eu falei isso? Porque ele morava no mesmo bairro. Ele convivia com aquela criança. E ele fingia que nunca tinha visto na vida. Ele convivia com aquela criança e com aquela mãe, viu a necessidade financeira que passou. Fechou os olhos. E nunca ajudou. Agora, imagina essa criança vendo o pai passando e ele sendo invisível para o pai. A dor que isso gera. Foi muito dolorido. Foi muito dolorido. Então, no momento em que apareceu uma outra pessoa que fazendo essa figura paterna, aquilo preencheu todas as lacunas. Aquelas pessoas só me procuraram no momento que elas foram construir a família. Aí elas foram pegar a certidão de nascimento. Porque até então passou, sabe? Ai, que bom, construiu, sabe? Preencher aquelas feridas. Só que no momento que elas foram pegar a certidão para fazer a sua certidão de casamento, que elas foram construir a sua família, que elas se depararam com um nome que não condizia com a realidade. Falou, opa, esse aqui não é meu pai. Nem reconhece, né? Só que aí eles falaram, tá, mas como é que a gente faz? Então a gente vai colocar o nome do pai verdadeiro? Tá, mas daí o outro vai ficar aqui também. Ah, não, eu não quero. Ah, não. E agora? Vamos ter que procurar um advogado. Só que não podia ser qualquer pessoa, porque todas as pessoas que eles foram falar, falaram, não pode, não pode, não pode. E aí, quando vieram, eu falei assim, olha, espera um pouquinho, eu tenho que estudar, porque a gente não pode prometer. Exatamente. Não é? E no momento que eles falaram, olha, eu vou tentar, mas é difícil, porque a lei não permite. E aí a gente foi atrás da construção da tese através de princípios, não é? Esse caso eu peguei junto com uma colega, que na época estava fazendo mestrado comigo, a Renata Toledo, e nós juntas construímos essa tese. Então, o que a gente fez? A gente pegou toda a história desse pai, desde o momento que ele ingressou na vida, com cartas, com fotos, formatura do colégio, formatura da faculdade, casamento.
peguei vídeo. Eu gosto de falar exatamente como eu montei a tese para qualquer advogado conseguir montar. Porque a gente tem que ajudar as famílias. Eu falo assim, eu não vou guardar o segredo. Porque ali está lá, é só você sentar, estudar e fazer. E aí eu falo, e como que a gente faz? Porque qualquer pessoa que procure um advogado que tenha vontade de estudar e fazer, ele tem que ter essa oportunidade de ajudar essa família. Exatamente. Certo? Porque a família merece. Acho que é o que a família gente merece. É o juramento que a gente faz, não né? Exato. A família tem o direito de se libertar daquela dor. É uma dor, né? Que ela precisa se curar. Nossa, uma dor muito grande. É uma dor que ela precisa se curar. E aí, naquele momento, a gente juntou tudo aquilo. Quando chegou na mão do magistrado, o magistrado olhou e a gente ainda juntou um vídeo. Eu pedi para eles falarem um vídeo, cada um falar o que aquela pessoa significava. Nossa, que lindo. O que esse pai... Não, eu Nossa, chorei. Que boa, que chorei. Boa sacada, mas a gente tem né? Uma boa estratégia. Eu prefiro, eu sempre falo, isso eu falo, você foi minha aluna, você sabe. Eu falo para meus alunos, é melhor lidar com uma verdade ruim do que com uma boa mentira. Porque uma verdade ruim a gente encara os fatos e vamos ver o que a lei permite, o que dá para a gente diminuir de dano. E a mentira, muitas vezes, você não sustenta, né? A mentira, ela vai aparecer. Uma hora ela aparece. Vai descobrir o seu pé, vai aparecer, porque é mentira. Você entendeu? Não dá, você tem que responder por aquilo, não é? Isso mesmo. Isso, é um fato. Né? Então, diante disso, a gente foi mostrando as questões, tá? Quando chegou no momento, o Ministério Público, que era o mais reticente, porque o Ministério Público, para quem não sabe, ele é o fiscal da lei. Ou seja, ele é o responsável em proteger e manter a lei. E a lei diz, não pode tirar o pai registral, é o que está escrito na lei, porque esta é a verdade biológica, não é? Isso é a verdade biológica. Mas a verdade biológica não corresponde à verdade real. Nossa, Fernanda, é verdade real, é verdade biológica. Gente, na filosofia, vão dizer... Você quem gosta de estudar filosofia, vocês vão ver que existem várias verdades, a minha, dela, dependendo do ponto de vista. Mas existe uma verdade central, que é aquela verdade única, que ela é única para todos. E qual que é a verdade real? Quem criou esta criança? Quem agiu como pai, não é? E aí quem agiu como pai que vai falar quem é o pai dessa criança. Não é verdade? Se a gente for olhar até questões bíblicas, não é, né? Que quando vê aquela questão de, eu acho que foi Rei Salomão, né? Que foi falar de quem é essa criança, e aí, não é verdade? Para cortar no meio, para saber quem era a mãe verdadeira. E aí falou assim, então eu vou cortar no meio. Aí falou assim, não corte, deixe para ela. Aí ele descobriu quem era a verdadeira. Essa é a verdade real. Né? A mãe que chegou com a criança ou a outra mãe que brigava pela criança. É assim que a gente descobre. A verdade real aparece. Então, nesse momento, aí o Ministério Público ouviu o depoimento, conversou com os dois e sentiu a verdade real. Por que você quer que o outro pai saia e esse pai fique? Aí ela contou. Porque aquele pai aconteceu isso, eu passei por isso na escola, hoje eu vou me casar. E esse pai que entrou na igreja, é esse pai que eu quero, é esse que é o avô dos meus filhos, é isso. E quando foi, tipo, a sua cliente te procurou, ela já tinha uma certa idade, né? Já era formada na faculdade. Então ela já sabia bem o que ela queria, não é uma criança. Não. Né, essa ação não se entra na infância. Né? Na infância, a gente entra com negatórias de paternidade, por exemplo, quando a mãe faz um registro errado, por exemplo, sabe aquele momento que eu não indico isso, porque às vezes a mulher está grávida, foi abandonada, vem aquele namorado e faz... Eu não momento indico. De carência, né? Que às vezes já me procuraram no escritório. Ai, olha, volátil, abandonou, né? Aí vem aquele namoradinho que sempre quis namorar aquela moça e quer fazer o registro. Aí eu viro e falo assim, não faça isso. Ela fala, por quê? Eu falei, porque se um dia você cansar dele, ele vai ser pai dessa criança. E eu falei, um dia você cansar dela, você vai ser. Não faça. Fiquem. E qualquer coisa lá na frente você faz. Não faça isso. Deixa a criança criar um vínculo, né? Para ver se é isso que quer. Para que criar um problema que não existe? Verdade. Não é? Eu falo isso para eles. Voltando um pouquinho no seu caso, doutora, me conte como esse pai recebeu a notícia e como que ele enfrentou a situação. Para ele foi normal? Porque como ele não tinha... doador de esperma, né? Ignorou completamente. Ignorou? Ele constituía advogado nos autos, alguma coisa? Não, ele foi citado e não se preocupou. Ele fez como ele fez a vida toda. Então, a gente lidou com a lei. Isso também é doído, né? Para ela, talvez nem nesse tempo momento. Que foi acho que era o último momento em que ele poderia lutar pela filha, né? Eu acho que tem alguma talvez coisa. Foi doído para ela, né? Para a filha e para o filho, que eram dois. Mas para o sócio afetivo, não. Ele falou, que bom, menos uma briga. Mas, ao mesmo tempo,
eu acho que talvez eles esperavam até, né? Será que vai aparecer agora, nesse momento? Dá uma dica, né? A gente sempre acredita, né? No arrependimento do ser humano. Eu fiquei preocupada, porque eu falei, meu Deus, porque se ele quiser brigar pela lei, vamos ter uma longa briga pela frente, vai chegar até o STJ. Mas ele não contestou a ação. Ele foi revel. E aí brigamos com o MP, né? O Ministério Público, que falou, mas a lei fala que não pode. E a gente já sabia que teríamos duas pessoas para brigar, então a gente brigou com uma só. Que bom. E ficou um ano aquele processo. E aí a gente ano concluso, né? Um ano na conclusão, que o juiz não sabia. Dava. Ele não sabia como responder. Mas a sentença foi muito bonita. Foi uma sentença do coração no final da história. Porque a juiz demorou um ano para conseguir construir, porque ela também tinha que dar uma sentença contra a lei. Afinal, não é que é contra a lei, gente. Ela tinha que fazer toda a construção também. É uma sentença que é em cima da Constituição Federal. Porque quando é de contra a lei, é porque a lei de registros públicos fala que não pode tirar o pai biológico, né? Pai registral. O pai registral, ele só sai em caso de destituição do poder familiar. De um outro tipo de ação. E não era este caso. Não é? Só se eles tivessem, ainda criança, a mãe tivesse feito isso, né? Acho que a Luana Piovana falou recentemente, né, num podcast, quando ela tinha 2 anos, que a mãe dela fez isso. Eu vi. Ela entrou com essa ação e tirou o pai, que eu fiquei até chocada. Eu falei, nossa, como o pai abriu mão disso, né? Que loucura. Então, enfim, cada qual com seu cada qual. Mas não foi feito isso, então passaram-se anos. Hoje, talvez, a internet veio com essa maravilha de dar muito acesso à informação. Então, as pessoas estão buscando, com mais rapidez e celeridade, a transformação da sua vida, as curas das feridas. No passado, elas demoravam mais. Por isso que agora que estão vindo essas ações. Talvez, se a gente tivesse essas informações no passado, isso vira no passado. Mas não teria amadurecimento também. E eu vejo que também tem que ter coragem, né? Para você enfrentar a situação, você com você, né? Lidar com os fantasmas. Com seus fantasmas, porque assim, mexer numa ferida, né? Então, eu acho que, no seu caso, pela sua fala, eu percebo que esse pré-casamento que fez com que a pessoa resgatasse essa questão da, vamos dizer, parentalidade, a gente não pode nem falar parentalidade, porque não existe um mínimo. Real, né? Vamos dizer a verdade real. Ela pode ali ter falado, não, agora é o momento de tirar a sujeirinha debaixo do tapete. Né? E vamos cuidar disso. Organizar a casa, né? Organizar a casa para começar uma nova vida, zerando essa parte que não foi boa para mim, né? Então, isso é muito importante. Mas, assim, e tudo isso, né, pela sua fala, demonstra que não é só um distanciamento físico que justificaria um pedido como esse, né? Tem que ter um distanciamento pleno. Isso é importante, Fernanda, porque não adianta simplesmente um abandono moral e afetivo, mas pagar a pensão. Tá lá, o abandono material não existe, pagou a pensão, você entendeu? Porque ele cumpriu o dever paterno. Qual é o dever paterno que está lá no 1634? Cumprir os alimentos, né? Tá ali. Aí ele abandonou, certo? Não, o abandono completo, não cumpriu nenhum dever da paternidade. Percebe? E as pessoas procuram isso por quê? Porque elas não querem, no futuro, serem cobradas. Exatamente. É isso, pelo tal princípio da solidariedade que nós falamos. Conta um pouquinho pra gente sobre esse princípio. Olha, como que funciona isso? Assim, no direito de família, nós temos alguns princípios constitucionais que regem as ações de família. Por quê? Nós temos as legislações do Código Civil, e tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que vão organizar as dinâmicas familiares. Mas, se tem alguma questão familiar que não está descrita ali e que precisa ser organizada, a gente recorre à Constituição Federal, que é a lei maior. Então, os princípios constitucionais, eles estão ali para verificar como vai funcionar a sociedade. Então, vamos lá. Dentro dos princípios familiares, a gente tem os princípios que vão reger os alimentos, por exemplo, né? Então, tem o princípio do binômio, que a gente fala tanto, né? Que é o binômio da necessidade, da possibilidade, né? Então, quem vai buscar alimentos é quem necessita dos alimentos e quem vai dar alimentos é quem pode dar alimentos. Aí a gente tem até aquela tese do Rolf Madaleno, que fala que pode ser visto também como um trinômio da proporcionalidade, não é? Exato.
E aí a gente também pode levar em conta, agora que a gente tem essa questão do protocolo de gênero, em virtude dessas questões que a gente está estudando agora. E por que a gente está estudando agora? Porque agora que a gente tem na atualidade a mulher conseguindo atingir um amadurecimento no mercado de trabalho, um amadurecimento na graduação, na área técnica, ela está conseguindo estudar e poder olhar para o seu gênero e poder até observar se está tudo de forma equilibrada, né? E a gente consegue observar que muita coisa ainda não está equilibrada. E isso tem trazido muitas dúvidas e demandas. E por que eu estou falando isso dentro dos princípios constitucionais e do protocolo de gênero? Porque quando a gente fala de alimentos, vamos imaginar, no caso dessas pessoas aqui, que a mãe foi abandonada, né, junto com as crianças. Uma mulher sozinha com crianças pequenas. O que acontece? Que a gente tem as estatísticas econômicas da FGV, aí já falou, uma mulher, logo no primeiro ano que ela tem a criança, no primeiro filho, ela já tem uma estatística que 48% das mulheres são demitidas. Uau! Eu fiz parte desse quadro. Sério? É fato. Eles dão um jeito, ou eles demitem diretamente ou indiretamente. Eu lembro quando eu voltei para o escritório, eu não tinha processo, eu cuidava de mil processos, eu não tinha processo, eu não tinha mesa. Curioso. Nossa, não tinha nem mesa. Eles vão tirando você e você fica meio assim. Sem ambiente, eles vão né? te achatando, assim. Por quê? Porque o mercado entende que o seu valor diminui. Porque você não vai mais dar tanta atenção ao trabalho e a sua atenção vai estar voltada para lá. Por quê? Dentro de uma sociedade que é voltada ao capital, o que é importante? O tempo, e o seu tempo de trabalho vai estar onde? Voltada à produção de um ser humano e não à produção do trabalho. Então, uma divisão de tempo. A mulher que é voltada, então, agora, num contexto de atividade de cuidado, ela não vai ter mais um valor tão interessante aqui, então ela é retirada do mercado de trabalho. E no momento que ela retorna, que isso vai acontecer mais ou menos, a média dessa pesquisa, quando a criança tiver uns 5 anos de idade, ela volta num gap, certo? Volta lá de baixo. Lá de baixo. E o que acontece? Ela nunca mais retorna no patamar de antes. Ela pode ter a mesma graduação que o homem. Ela nunca mais retorna. Nunca mais ela consegue alcançar. Sim. Certo? E aí a gente tem muitas mulheres que têm a mesma graduação que homens e com salários 30% menor. Por isso que eu estava estudando no meu doutorado a crise da maternidade, porque as mulheres não querem se casar, não querem ter filhos. É verdade. E hoje em dia ainda são julgadas por isso, né? Isso, mas eu queria ver dados. Eu não queria ter uma constatação, por quê? Porque, entendeu? Eu fui tentar entender em estatística, né? Se era uma coisa da minha cabeça. E aí, isso reverbera nos alimentos. Por quê? Se a mulher volta ganhando menos, como é que a gente vê nas varas de família, quando a gente vai falar em pensão alimentícia, que vai constatar o mesmo valor de pensão? Não! Sim. Olha, assim, a gente fala no princípio da isonomia, que é um outro princípio constitucional atinente, né? Exatamente. Não, o homem e a mulher também trabalham, tem que pagar alimento igual. Porque Soma divide por 2. Gente. Pega os gastos da criança, divide por 2. Eu adoro quando eles falam isso. Adoro. Eu sempre falo isso. Eu falo, não, vamos sim. E eu falo isso para meus clientes. Vamos lá? Vamos dividir, então. 50% para cada um, né? Eu falei, quanto você quer pagar? 30% do meu salário. Eu falei, então vai pagar 30% do dela também. Isso é igualdade. Equidade. 30% do seu, 30% dela. A conta fecha? Jamais. Ainda não deu para pagar as contas? Então vamos aumentar um pouquinho do seu, um pouquinho do dela. Porque hoje, o que acontece? A pessoa dá 30 do dele e dá 70. Muito. Você entendeu? Sim. Aí não dá. Aí nunca vai fechar, porque a outra dá 80, 90. E por isso que acontece o empobrecimento da mulher. Por isso que temos o protocolo de gênero. Exatamente. E que querem derrubar o protocolo, porque acham que isso é sexismo. Não, gente, e aí isso não aconteça, porque eu acho que já foi um grande avanço, né, ter sido criado esse protocolo, porque eu acho que o próprio judiciário, embora ainda esteja nascendo, né, essa forma de encarar o protocolo, mas já é um avanço. Temos que usar mais esse protocolo. Estamos usando muito pouco e os juízes estão meio que ignorando, mas a gente tem que continuar a usar mais. Eu tenho usado... Um colega advogado meu lá da comissão, ele fala, a gente tem que estar sempre insistindo. Sim. Sempre, a gente não pode desistir.
uma hora, isso, tem que começa usar, a ser mais comum. tornar obrigatório. Sim. Eu tenho usado sempre que necessário, não é sempre, mas sempre que necessário. E aí, então, a gente tem o princípio da isonomia, né? Que é tratar os iguais com igualdade, os desiguais com desigualdade. É equidade. Sim. Isonomia. E aí, a gente tem o princípio da solidariedade, que é o que você, né, queria colocar aqui. O que é o princípio da solidariedade? Então, tem uma etapa da vida em que os pais têm o dever de prestar alimentos, né? E cuidar dos filhos. E no momento em que eles envelhecem, os filhos têm que ser solidários e têm que, então, cuidar dos pais. E aí os filhos, então, vão prestar alimentos aos pais do dever de cuidado, que tem até o Estatuto do Idoso que fala sobre isso, certo? Maravilha. Então, quando a gente fala dessas ações em que as pessoas querem retirar os pais que os abandonaram por toda uma vida, materialmente, afetivamente, moralmente, é porque eles não querem. Quando os pais tiverem cabelos brancos e falarem, oh, meu filho querido, eu sempre te amei, só não tive oportunidade de cuidar de você, né? Porque as pessoas acham que quem tem cabelo branco sempre foi uma pessoa boa, não é? Na verdade, não. Aí a gente tem o princípio da solidariedade, que a lei manda, o Estatuto do Idoso fala que é crime abandonar o idoso. As pessoas falam, isso é desde 2015, fala isso? Fala, não, eu não posso ser condenado a pagar alimentos a uma pessoa que me abandonou. Sim. Porque é muita injustiça, né? Porque no Código Civil tem lá um artiguinho, não vou falar de cor agora que eu não lembro, que fala que se uma pessoa foi indigna com a outra, ela não é obrigada a pagar alimentos. Exatamente. Pela indignidade. Só que como é que você vai provar essa indignidade? Até fazer isso, a pessoa já pagou advogado, já foi não é nem o custo dos honorários, o custo emocional. O desgaste. Sabe, por aquele período, foi imenso. Aquela revitimização, né, por passar por tudo aquilo. Então as pessoas falam, não, eu quero retirar, eu não quero mais que aquela pessoa faça parte da minha vida. Vai apagar o passado? Não vai apagar o passado. Mas digamos que vai curar uma ferida. Sim. É só isso. E tem também implicação até nas questões sucessórias, né, doutora? Então, explica um pouquinho pra gente como que fica, né? Você abandona lá atrás, mas hoje temos aí crianças, né, recebendo valores, esses artistas mirins, enfim, né? E no futuro, sei lá, vamos supor que essa criança foi abandonada pelo pai. Ela cresce já com um patrimônio interessante, né? E como que fica se esse pai vier a precisar de um auxílio financeiro? A gente pode dar o exemplo daqueles jogadores de futebol naquela seleção lá do 7-0, né? 7-1. 7-1, que a gente estava falando. Aniversário aí. Então, se o avião cai, um monte de jogador que só teve o pai registral, que o pai abandonou, nunca apareceu, né? Nunca compareceu ali como pai. Todo aquele valor vai ser dividido entre os herdeiros necessários, né? Enquanto esse código estiver vigente. Quem são os herdeiros necessários? Né? Os descendentes, se não tem filhos, os ascendentes, que são o pai e a mãe. Então, a mãe que o criou e o pai que o abandonou, certo? Então, e fazer prova. Que coisa injusta, imagina, que coisa injusta dividir com o pai. E como fazer uma prova, agora está me vindo uma outra questão, né? Pós-mortem, de que esse pai não foi presente na vida do filho, né? Tudo bem, tem questão de foto, mas eu acho que ficaria um pouco mais sensível para provar aí esse rompimento de vínculo e, né, esse abandono afetivo. Porque... pós-morte é mais difícil, porque esse pai pode querer acusar a mãe de alienação parental, né? Tem tanta gente hoje contra essa lei de alienação parental, né? Uma coisa ruim não pode invalidar outra coisa ruim, né? Sim. Então, eu acho muito mais complicado. Eu acho muito melhor cada um lutar as suas lutas. Quem foi abandonado que deve lutar, né, por isso. Nossa, certo? Adorei, né? É isso. Não é a mãe que tem que lutar por isso. Ela já teve a sua demanda, ela cumpriu uma tarefa árdua, né? Já foi punida, né, pelo gênero. A gente sabe que no Brasil, pobreza tem gênero e tem cor, né? Então, a gente sabe que são mulheres, na sua maioria são mulheres pretas, que são as principais vítimas, né, da pobreza no nosso país, que são a maioria das pessoas que estão vivendo, né, abaixo da linha da miséria, por conta de homens que acabam abandonando as mulheres com as crianças. Essa é a verdade que a gente tem no nosso país. Então, por que mais uma vez essas pessoas que têm que lutar? Não, eu acho que cada um que lute as suas lutas, enfrente esses problemas, não pode ficar repassando. É difícil, é dolorido,
Mas a gente está aqui para enfrentar, né? Um dia de cada vez, uma luta de cada vez. Muito bom. E o abandono afetivo, ao seu ver, configura um ilícito civil? Olha, o abandono afetivo é muito difícil, né? Eu acho que... você sabe que na minha pós, eu me lembro que foi o meu tema da pós, quando eu estava estudando sobre abandono afetivo. Quando eu comecei o meu estudo, eu achava, naquele momento, que o abandono afetivo era um ilícito, que era um absurdo, que tinha que haver indenização. Aí eu comecei a estudar. E quando eu comecei a estudar, eu sou muito intensa, eu quero ir profundamente. Aí eu fui estudar psicanálise, aí eu fui estudar, entender. E aí eu percebi, dentro da minha pesquisa, que não adiantava nada a indenização. Nada. Não. Que não ia cobrir o buraco. Não resolve o problema, né? E aí eu falei assim, tá, não vai cobrir o buraco. Mas o que vai cobrir o buraco? Então, uma terapia. E aí, como que eu concluí, né, o meu trabalho, eu me lembro, na minha pós? Isso lá atrás, no início. Eu concluí falando, tá, eu acho que eu propus que houvesse uma indenização para pagar uma terapia. Você entendeu? Para a cura. Não para uma indenização pecuniária, mas para a cura. Para isso. Porque às vezes o dinheiro não vai... Traz até um conforto, mas não vai voltar. Não vai, porque é um dinheiro, estado, né? Eu sei porque eu trabalho também com biodireito, né? E quando há problemas médicos, erros médicos, até pessoas que perdem familiares, e a gente tem que entrar com ações pedindo indenização, os familiares não querem aquele dinheiro. Eles querem o dinheiro para punir o médico financeiramente, porque sabem que ele entrou, ele fez aquela cirurgia para obter dinheiro, então ele sabe que aquela é a pena severa que vai ter financeira e penal, mas eles pegam o dinheiro e doam. Eles não ficam com o dinheiro, porque eles sabem que é um dinheiro que é sujo, que é um dinheiro que, você entendeu? Eles não querem aquilo, eles não querem dinheiro dolorido, né? Eles não querem. E eu olho, eu falei, se você não quer, eu que não quero. Você pega a minha parte, deixa pra eles lá. não querem. E aí eu fui estudar psicanálise e eles falam que é uma dor que não tem... Não tem reparação, né? Até, deixa eu ver se eu me lembro o nome que eles falam. É uma dor que não tem fundo, uma expressão muito interessante que Lacan fala, né? É uma dor sem som, é uma dor que não tem fundo, uma expressão muito interessante que a psicanálise fala. Ele fala assim, então não adianta, né, você falar exatamente que vai haver uma reparação financeira. E eu até fui em cima disso, porque eu lembro que a primeira indenização foi até o professor Rodrigo da Cunha Pereira que obteve. Sim. E aí eu estudei a tese dele, eu falei, nossa, que interessante, eu acho que deveria ter também, porque é um absurdo esse abandono. E aí depois que eu fui estudar isso, eu falei, também não é por aí, porque a gente está falando de pessoas. Não é essa a resposta que eu procuro, né? Porque o direito de família, uma das minhas paixões, direito de família, é porque a gente trata de pessoas, né? O direito, ele busca uma justiça, mas é uma justiça para pessoas e não para apenas soluções de problemas, né? Exatamente. Eu não quero consertar uma peça de um carro. Exatamente. Eu quero tentar ajustar algo que está errado. Nem sempre eu vou conseguir trazer um ajuste concreto, mas eu estou falando de pessoas. E como tem que dar uma resposta, né? Eu vou dar uma resposta para a pessoa. Então, por exemplo, os nossos clientes nos procuram no escritório. E eu nem sempre vou conseguir dar a sentença que ele quer. Porque, por mais que ele possa parecer ter razão, porque a gente não sabe nos meandros, às vezes a forma como que ele se expressa é péssima. A pessoa se expressa e fala, meu Deus do céu, eu sei que ele tem razão, mas tá difícil a forma, porque a pessoa é muito emocionada, etc., né? Mas eu não vou conseguir dar, o juiz não consegue perceber o sentimento, a mãe. Existe, sabe uma questão karmática, sei lá, que a gente depende das provas, né? A gente depende da produção de prova que o cliente tem que trazer pra gente, né? São muitos fatores no processo. Então, o que eu posso trazer para aquele cliente naquele momento? Eu posso trazer para ele a melhor técnica possível. Exato. Eu posso trazer para ele uma melhor amparo para ele possível. Eu não vou dar um amparo psicológico. Que podemos fazer, né? E posso falar para ele, estarei segurando a sua mão até o fim. Exatamente. Não sei se eu vou trazer para você o que você espera, mas você não vai estar sozinho. Lutaremos juntos. Sim, você entendeu? E vou lutar, estudar o melhor que eu puder, porque eu gosto muito de estudar casos difíceis.
Mas é o que a gente pode fazer como profissional, né? E buscar, claro, sempre o melhor e sempre se superando. Não tenha dúvida. Mas não depende só de nós, não é? Por isso que agora vamos falar um pouquinho, né, da questão do IBDFAM, e o seu núcleo de pesquisa é tão bom, né? Doutora, conta pra gente um pouquinho do seu trabalho lá. E, inclusive, você teve, eu acho que, oportunidade também de estudar o seu tema, né? Porque você é uma grande pesquisadora também no próprio núcleo de pesquisa. Conta pra gente um pouquinho como que funciona. Olha, eu acho assim, essa comissão de pesquisa ela é muito, muito gostosa, muito legal. Até eu convido todos os advogados que tiverem interesse em participar. Ela é aberta para graduandos, graduados e pós-graduados. Ela é muito legal porque ali a gente constrói teses. Então, você trabalha com a pesquisa. Você fala, mas é só pesquisa acadêmica. Então, tanto quem quer atuar na área acadêmica, construindo artigos científicos, escrevendo a escrita acadêmica, que é completamente diferente da escrita jurídica, Sim. Mas também como você aplica a técnica acadêmica no jurídico. E o inverso, né? Por exemplo, já tive casos que eu comecei pelo jurídico e depois eu trouxe para o acadêmico, né? Sim. Então, eu me lembro de um caso que eu tive de um direito real de habitação, em que a mulher não pagava ali o IPTU e tudo mais, e ela estava no imóvel, e a minha cliente falou, não é possível, ela tinha separação total de bens, eu vou perder a casa do meu pai, pará. E aí eu falei, como que eu vou tirar? Ela tem direito real de habitação, a gente vai estudar. Aí como que você começa a construir uma tese? Como se constrói uma tese? Falei, bom, a gente começa então como se pensasse num bebê, um embrião. Como você começa um embrião? No núcleo. Ai, a gente vai aonde? Vamos na Constituição Federal. A Constituição Federal vai achar que é a solução? Se eu acho, então eu vou começar na Constituição, nos princípios. Sim. Eu não achei na Constituição, então eu vou antes da Constituição. Como se formou a Constituição? Onde ela se formou? Aí eu vou no direito externo, aí a gente vai na história do direito. Então é assim que a gente faz na comissão de pesquisa, né? Nesse caso, eu tinha que entender como formou o direito real de habitação. Antes do direito real de habitação, a gente tinha o direito ao usufruto, né? Usufruto vidual, vocês lembram? Mas aí dentro de usufruto, quais são os deveres do usufrutuário? O dever do usufrutuário, ele tem o dever de... ele pode usar e fruir, mas ele tem o dever de manter, de pagar. Eu falei, então se esse é a natureza do instituto, ele também é a mesma natureza. Eu espelho os institutos e falei para o juiz, olha aqui, excelência, no passado este era um instituto, não era? Este instituto não deu vazão a esse instituto? Então, olha aqui, se esse é o mesmo instituto que deu aqui a origem a esse, por que ela não paga IPTU? IPTU, gente, era R$50. E ela não pagava de raiva, porque ela queria ficar com o patrimônio e não ficou. Olha só. Porque ela não tinha direito ao patrimônio. Em primeiro grau, o juiz deu, em segundo grau, a gente tirou. Ela nem concorreu à herança? Não concorreu porque ela tinha um contrato de união estável com separação total de bens. Em segundo grau, a gente virou e ficou sem patrimônio, mas ficou com uma excelente aposentadoria, tá? Porque ele era militar. Excelente. Ficou muito bem, obrigada. Então, ela não pagou IPTU para punir a família. Isso, eu também não vou pagar, vou ficar sem pagar. Se prejudicou. O que aconteceu? Aí a gente entrou com a extinção do direito real de habitação. Olha. O juiz de primeiro grau não compreendeu a tese. Que elegante. Aí fomos para o TJ, eles deram extinção, ela recorreu, foi para o STJ, conseguimos, ele manteve a extinção e retiramos ela da casa, ela perdeu. Que legal. Mas como? Porque a gente foi na origem do instituto. Então, você vê, a gente vai construindo. Mas como isso surgiu? Surgiu do jurídico. Aí do jurídico depois eu escrevi o artigo. Aí isso foi o inverso. E como que a gente começa daqui? Daqui para cá. Aí, por exemplo, eu vou te contar agora como a gente constrói agora uma tese do científico para depois usar no jurídico, tá? Aí eu me lembro quando eu estava na época do mestrado, aí surgiu na época eu tinha a Bolsa CAPES. E quem tem Bolsa CAPES, eu tinha que escrever muito artigo, mais do que meus colegas, por conta que eu não pagava lá o mestrado. Então, eu tinha que me matar de escrever. Falei, meu Deus do céu. Então, tudo quanto é edital que abria, eu estava lá escrevendo. E aí, abri um edital para um congresso que ia ter em Valladolid, na universidade lá na Espanha. E aí era o edital sobre direitos humanos. Eu falei, gente, para eu poder ser aceita nesse congresso, meu Deus, tem que fazer um artigo bem diferente. E aí eu falei, mas eu não vou ter nem como ir para lá, com quem eu vou escrever? Aí eu
chamei 2 amigas para escrever. Com uma amiga eu escrevi sobre... ela trabalhava com refugiados, eu escrevi um artigo com ela ela falava sobre refugiados, eu falei, então vamos falar sobre, tudo eu relaciono com família, né? Então eu escrevo sobre biodireito de família, direito digital, tudo família, para estar na minha área, mas eu gosto, né? Eu sou curiosa. Então eu falei sobre o abandono de crianças, os abandonos dos refugiados, de crianças refugiadas, escrevi com ela. Aí foi aceito, amei. Aí eu falei com a Renata também é para lá, falei, Renata, vamos escrever sobre... Aí eu vi que tinha saído um artigo de jornal falando sobre uma pessoa que queria congelar o pai, sobre criogenia. Eu já vi algumas histórias de gente que estão querendo congelar. Isso. Aí ele queria congelar o pai e a família estava brigando, porque era o segundo casamento, queria congelar o pai, as filhas do primeiro não queriam, e saiu no jornal. Falei, ai, que interessante. Aí, mas a minha questão não era essa, se podia ou se não podia. A minha questão era outra. Eu falei, tá, mas e se a pessoa um dia voltar à vida? Vai ter patrimônio? Não vai ter patrimônio? Foi sucessão. Olha só. Eu fiquei pensando nisso. Nossa, é verdade. Aí, nossa, foi longe. É claro, porque... Foi muito longe. Aí, vai saber quando ela vai ser descongelada, né? Vamos imaginar, já que a loucura é essa... Que bacana. Sucessão pós-vida. Nossa. Não é verdade? Nossa. Porque a pessoa revive. Não vai ter ninguém aqui para... Exato. E não vai ter patrimônio. Cadê minha casa? Já não conheço ninguém, não sei nem como se fala essa língua, não sei nada. Eu fiquei pensando. Aí eu falei com a Renata, né? Eu falei, vamos escrever? Ela falou, vamos. E a gente escreveu esse artigo. Nossa, muito interessante. Interessante com a gente depois, muito legal. Eu mando, quem quiser pode me procurar lá no meu Instagram que eu mando, Fernanda Las Casas, o artigo, né, a crônica humana. E aí, a gente escreveu sobre a sucessão pós-vida, se poderia haver possibilidade, como a gente faria essa dinâmica, achar uma solução jurídica para isso. E foi aceito em Valladolid, foi super comentado lá, foi muito legal. Nossa, parabéns, então, muito legal. Então você veja que foi uma tese que a gente construiu aqui na academia e foi para lá. E quem sabe um dia não seja usada, se reviverem ou não. Pode ser, por que não? Não é? A tecnologia está avançando tão rápido, né? Não é? Então, e hoje até meu professor lá do doutorado, depois eu mostrei para ele o artigo, ele até citou no livro dele como testamento criogênico. Olha, já tem até já virou testamento criogênico, não é legal? Instituto aí novo já virou, pro futuro. Não é? Por isso que a gente nunca pode dizer, né? Isso não pode, né? Vamos lá, vamos entender se isso é possível ou, de repente, um dia será possível, né? Então, dentro do que a gente tem e construir... Essa é a beleza do direito de família, não pode ser porque a gente estuda desde o antes do nascimento até depois da morte. A gente estuda toda a vida da pessoa. Então, e as pessoas mudam todo momento, o tempo todo, não é? O direito de família é muito dinâmico. Ele precisa ser dinâmico para acompanhar a sociedade. Não é? Senão, ele não vai estar mais retratando aquela família daquele momento, né? E aí tem que vir as novas teses, como você entrou. Pra gente conseguir tentar retratar a sociedade conforme ela for avançando. Atender, né? Atender as e demandas. assim que a gente faz lá na comissão. Então, a gente está sempre tentando antecipar os problemas, as teses. Então, nós fizemos já, o ano passado, a gente fez, logo que saiu a obrigatoriedade do uso do protocolo, a gente fez o Fórum de Igualdade, a gente fez junto com a Escola Paulista da Magistratura, a gente trouxe as magistradas para falar sobre isso. Aí depois, no final do ano, a gente fez uma parceria com a Universidade de São Paulo, com a USP, em que a gente pegou os pesquisadores do IBDFAN, a gente abriu edital. Ficamos 6 meses com eles, fazendo uma pesquisa, que até saiu um livro pelo IBDFAN, né? E aí a gente fez um congresso no final do ano sobre direitos humanos, a família como direito humano fundamental. Aí saiu um congresso que a gente lançou esse livro. Aí esse ano a USP de Ribeirão convidou a gente para ir para lá. A gente fez um congresso sobre a vulnerabilidade da família na era digital, para a gente também trazer os apontamentos sobre todas as vulnerabilidades. E aí, no ano que vem, vai ter outro congresso, que eu ainda não sei o nome, que a gente está pesquisando, porque tudo na comissão ela é muito dinâmica, né, a comissão. Tem que ter todo ano, porque a gente tem que estar pensando e vibrando junto. E aí, quais são as novas questões? Porque são muitos pesquisadores do Brasil inteiro. Os estudos, eles são virtuais ou vocês se encontram com uma certa frequência? Não, são todos online. A gente se encontra que facilita uma vez muito. por ano num congresso. Olha, por isso que a gente faz congresso. Então, é gente do Brasil inteiro? Do Brasil inteiro. Que bacana. Do Brasil inteiro juntos, pensando. Por isso, quando a gente se encontra, é uma festa. Aí a gente fica bem grudadinho. Então, a gente se encontra, a gente tem as apresentações de artigo, e daí a gente almoça junto, a gente faz a família. Junto.
junto, tudo junto. É uma nada delícia. Como construir, né? Eu acho que uma cabeça pensando é ótimo, mas várias cabeças, né? É verdade. Debater é muito importante, rico, né? É muito rico. É muito gostoso. Ai, gente, eu não quero olhar para aquele relógio. Nossa, mas já? eu acho que cabe. Mais uma pergunta, uma última, vai. Porque a gente já tá com o coração aqui sofrido de ter que acabar essa. Mas olha só, já tem temas para umas próximas, hein, Fê? Já vamos anotar. Tem bastante aqui, coisa legal, né? Se você nos der a honra de voltar, nós vamos querer, né? Vamos lá. Bom, na sua opinião, há risco de banalização do Instituto do Abandono Afetivo ou ainda é tratado com cautela pelo Judiciário? Sabe que eu acho que o abandono afetivo, ele já foi meio que banalizado, porque logo que depois que saiu a primeira decisão, aí vieram muitos advogados que não são especializados, que trataram essa questão como se fosse uma oportunidade, uma nova tese, né? Uma oportunidade para angariar fundos, certo? Então ele já foi banalizado. E aí veio o STJ e falou, opa, para chega, tudo, porque ele tinha dado. Aí ele falou, aí ele colocou um pano quente, para tudo, não vamos dar mais indenização, para agora só casos pontuais serem olhados com cuidado, cautela. Sim, porque quando é que você vai dar uma indenização? Quando existe dano real, até mesmo na área da família. Sim. Vamos ver casos de indenização que a gente pode colocar muito pontual, quando tem infidelidade. Gente, para você dar uma indenização por infidelidade, você tem que provar que existe ali realmente um sofrimento real, que teve uma repercussão tal que a pessoa teve um constrangimento por muito tempo. Não é simplesmente a pessoa traiu. É a ferida, né? Voltamos da pessoa. Um constrangimento grande, notório, capaz de impossibilitar a pessoa de sair de casa que adoeceu. Não pode ser simplesmente. Você tem que provar com uma questão assim documental com o CID da doença. Não é simplesmente assim. E você acha que se constar num pacto antinupcial a questão da infidelidade facilitaria uma indenização? Mas é diferente. Aí você está fazendo um contrato que você vai dar uma punição. Aí é diferente, você não está mais falando que você vai ter que fazer uma prova de dano moral. Você está falando de uma multa, certo? É uma multa, olha, caso você chegue na nossa casa, durante o nosso casamento, depois das 10, você vai levar uma multa. Pronto. Você entendeu? Caso você não me leve para viajar todo ano, você vai ter que me dar uma indenização. Pronto. Caso eu tenha que parar de trabalhar para cuidar da nossa família, você vai ter que me indenizar. Pronto. Tudo isso pode e deve ser pactuado. E deve ser pactuado quando está tudo bem. Exatamente. Porque quando está tudo mal, aí ninguém vai querer indenizar ninguém. O difícil é porque o brasileiro, ele não consegue olhar para as questões financeiras com maturidade. E isso a gente tem que olhar. Por quê? Nossa, isso foi muito legal que você falou. A questão da maturidade nas indenizações, de entender para que é aquele dinheiro. Porque o dinheiro, ele é visto com culpa, em virtude da nossa, uma questão antropológica, da nossa formação social. Porque dentro da nossa formação social, que foi feita uma formação religiosa, a gente enxerga o dinheiro como algo sujo. Tá? Tem um livro de psicologia de uma argentina, que ele chama O Sexo Oculto do Dinheiro. Olha só. Procurem na internet. Eu não lembro o nome dela, acho que é Cória alguma coisa. Sexo Oculto do Dinheiro. É um livro maravilhoso. Esse livro mudou a forma como que eu lido e enxergo as relações. Que bom. Eu li esse livro para poder também escrever lá minha tese. E por que ele é interessante? Porque nós, latinos, influência da igreja, enxergamos o dinheiro como algo errado. Diferente de quem vem da religião judaica, que enxerga o dinheiro como uma bênção. Próspero, né? Uma certo? Eles enxergam o dinheiro como uma bênção. Nós enxergamos o dinheiro como algo sujo. Por isso que a gente tem que doar para a igreja. A gente tem que doar. A gente não pode ficar. Você entendeu? E aí, com isso, a gente não consegue falar de dinheiro no casamento. Ai, mas você está comigo... Você entendeu? E não pode. O dinheiro, ele vem do nosso trabalho. O nosso trabalho deve ser indenizado. As mulheres têm uma culpa em cobrar honorários, viu, meninas, que são a maioria no nosso direito. E por quê? Porque nós demoramos muito para sair, para trabalhar dentro do mercado de trabalho. Sim. Então, as únicas que trabalhavam fora. Quem é que trabalhava fora, gente?
Nossa, Pois é. a minha mãe As mesmo. prostitutas que trabalhavam Olha, a fora. minha mãe mesmo. A minha mãe mesmo não trabalhava fora. era proibida. Minha mãe ficava em casa. Exato, gente, dentro do Estatuto da Mulher Casada, só as mulheres que eram Não, autorizadas a pelo casar amor fora de e Deus. só o homem que ficava com salário. E quando ele queria, ele podia ir lá no trabalho da mulher e falar, não, ela está pedindo demissão. Ele ia lá e pedia demissão. Ele ficava com salário. Então era tudo assim, até outro dia. Isso que eu ia falar, o Estatuto da Mulher Casada, de que ano? Não sei falar Gente, agora. Mas foi eu acho que 66, né? acho Se eu não me que engano, 66. E outro dia. Outro dia. Então, até outro dia, nós não tínhamos posse do dinheiro. Até hoje, por isso que a gente fala da violência patrimonial. Isso é tudo temas que parecem muito novos pra gente. Mas sempre existiu. Certo, né? sempre existiu. Mas não era olhado, né? Isso. Com cuidado. Exato. Então, a gente tem que olhar isso com técnica, com seriedade, com maturidade, com tranquilidade, não com emoção. Tranquilidade, vamos olhar o dinheiro, o tempo que a gente dá para cada questão. Isso é muito importante a gente analisar isso. E assim, aquilo que você acorda não sai caro, né? Então, é importante nessa questão do planejamento matrimonial, né? A gente está falando agora dessa questão. E pode fazer pacto também depois que você casa, né? viu? Pós-nupcial também. Pode. Falar, ok, olha, não tá legal assim, vamos fazer um pacto pós-nupcial, então? Tá legal? Topa? Ótimo, vamos fazer um pacto pós-nupcial. Já que, Ai, muito, gente. Ai, já. Não, ai, enfim. Fê, Que aula. Ah, querida. muito obrigada. Muito bom. Foi lindo, foi muito bom tê-la conosco. Obrigada. Não sei se eu consegui falar tudo, a gente falou de tantos assuntos. Não, foi maravilhoso, né? Foi excelente, foi muito bom. Ju, convido você a dar um mimo, oferecer um mimo para a Fê. E esse mimo foi oferecido pelo nosso patrocinador. Olha, eu quero Super voltar aqui de patrocinador. novo. Pode levantar. Pode levantar. O Tudo e Vinho, do Rodrigo. Gente, procurem o Tudo e Vinho. O Rodrigo é maravilhoso. E olha só, exatamente. Nesse friozinho é muito bom. Ele tem planos de vinho. Olha só. Rodrigo, muito obrigada pela parceria, pela confiança, pelo mimo para nossa palestrante. Muito obrigada mesmo. E também gostaríamos de lembrar do Sidney Botelho, né? Que ele sempre está conosco nos cursos de oratória, do Voice Training. Sidney, muito obrigada pela parceria de sempre, meu querido. Você está junto conosco nos melhores projetos e também nos nossos corações, viu? Muito obrigada. Juju, agora também ofereço um miminho para você, como nossa gratidão. Adorei, viu? Nossa, adorei mesmo. Fê, para também compor o vinho que o Nossa, obrigada, querida, obrigada. Nossa, chocolate com vinho, que delícia. É muito bom. E Muito assim, obrigada. gente, muito obrigada pela audiência, muito obrigada por ter ficado conosco até o final. E assim, estamos no 5º episódio. Nós prometemos e prometemos muito mais, tá bem? A Fernanda volta, traremos também outros palestrantes de ponta e estamos aqui juntos com vocês. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.